estamos abrindo aqui mais um trabalho do Verdade Oculta, mais um DVD extra, e este na linha do Aconteceu na Rua Azusa. Por quê? Porque o sucesso do DVD Aconteceu na Rua Azusa foi tão grande, que incentivou-me a fazer também o Aconteceu na Reforma Protestante. Você vai ver agora, não através de livros religiosos, no caso protestantes, mas através de alguém descompromissado com a mentira envolvendo o engano das pessoas na religião, a visão original, verdadeira, do que foi a Reforma Protestante, sobretudo no aspecto de domínio das pessoas. Por que eu digo isso? Porque as literaturas que tratam de fatos históricos envolvendo religiões, na maioria das vezes, esses livros são feitos por escritores, autores destas religiões. Então, esses autores omitem muitas informações que são verdadeiras e que seriam muito preciosas das pessoas saberem, mas eles vão agora neutralizar esses aspectos e não vão expô-los a fim de proteger o interesse maior, que é o domínio através da religião. E por falar nesta palavra, domínio através da religião, nós podemos começar aqui esse trabalho dizendo para você que a maior forma e melhor, mais eficaz forma de domínio de um ser humano sobre o outro é a religião. Na essência, voltando aos primórdios de quando isso começou a existir, nós temos então que deparar com o conhecimento mítico da Babilônia. Foi através do conhecimento mítico da Babilônia que a rainha Semíramis, uma mulher extremamente respeitada até os dias de hoje, basta observar a Estátua da Liberdade, a mulher do dinheiro, a mulher da Constituição de vários países, a República neste caso, e ainda a Justiça e tantas outras fisionomias desta mesma mulher, como por exemplo no entretenimento, a Columbia Pictures, e aí são várias. Mas você veja o feito desta mulher Semíramis, rainha da Babilônia, como foram tão eficazes e valorosos para este mundo que até hoje esta mulher é lembrada. E o conhecimento mítico, e através do conhecimento mítico, o domínio pelo poder mítico, ele foi exercido primeiramente e primordialmente na sua maior essência através dela, Semíramis. Ela consolidou o reino de Nimrod através da mentira contada de que agora Nimrod era Deus e estava no céu porque ele era o Deus Sol. Sobre este assunto, se você quiser saber mais, assista o DVD Templo é Dinheiro, porque no DVD Templo e Dinheiro tratamos mais minuciosamente de tudo isso. Agora, por hora, basta dizer que o conhecimento mítico, ou a força mítica de governo, ela é importante demais para que um ser humano domine outro, para que as pessoas sejam subjugadas, na sua maioria, por um grupo menor. Então, é necessário o conhecimento mítico, o que hoje se traduz em religião. Vamos agora para a Reforma Protestante. E para chegar na Reforma Protestante, nós temos que falar de Constantino. Constantino era um governo humano, governo físico, um homem que governava o planeta inteiro através do Império Romano. E num determinado momento em que Constantino viu que estaria sucumbindo o seu governo, na presença dos bretões e de outros grupos que estavam se levantando com muita força, Constantino fez a virada de mesa e transformou o império político de Roma em império religioso. E continuou comandando o mundo como a Igreja Católica praticamente comanda até hoje, através do conhecimento mítico na religião que Constantino fundou, o cristianismo. E o que ocorre? O que ocorre é que esta prática não foi esquecida. Talvez Lutero não tenha se lembrado tão bem desta prática como se lembrou, por exemplo, Calvino. E neste DVD, você vai ver que Calvino é o cara do processo de domínio da população pelo conhecimento mítico. Ou seja, religião para quê? Para chegar a Deus? Não. Religião para dominar as pessoas. Esta é a filosofia da religião. Este é o motivo da Reforma Protestante e é isso
que os livros escritos pelos religiosos, e neste caso pelos protestantes, não conta. Esta é a informação que você obterá a partir de agora, vendo os fatos verdadeiros da história, juntando os pedacinhos, os fragmentos e constituindo um livro eletrônico, o DVD, Aconteceu na Reforma Protestante. Lutero, Zwinglio, João Calvino e tantos outros. O que sabemos de fato sobre essas pessoas? São eles grandes homens de Deus que marcaram a história da Igreja a partir do século XIII? Foram eles percursores da verdadeira Igreja de Cristo? Sem dúvidas, a grande maioria da classe evangélica diria que sim. Atribuem a eles todo o mérito. Nos anos, foram atirados no rio Tibre. As igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e celebraram-se missas profanas. Você observe, através de qualquer livro que você venha a ler sobre a Reforma Protestante, você observe agora que você está mais atento não a fatores míticos, não a fatores de encontro a Deus, de voltar para Jesus ou de qualquer coisa desse tipo, mas atente agora para a questão envolvendo a parte política e de domínio. Você vai observar que essa característica, ela está muito presente na Reforma Protestante. Seja qualquer livro de qualquer autor, mesmo que esses autores ou esses livros não abordem por este ângulo, mas vão tratar apenas de questões, vamos dizer, divinas, você que está desperto, passe a observar a questão política e você vai ver que o que norteou Calvino e os demais a esse envolvimento em uma reforma protestante era justamente um princípio político, de domínio de classes, de pessoas, de poder. Este era o norte. O reformador jamais teve interesse em fazer a vontade de Deus, porque se assim fosse, não fariam da forma que fizeram, matando, escapelando. E qual era o principal alvo político da Reforma Protestante? Existia um alvo político? Claro. Existia um objetivo? Claro. O objetivo era aproximar as pessoas de Deus? Claro que não. O objetivo era consolidar o domínio político territorial. E qual era o alvo principal deles a ser atacado? É óbvio, era quem dominava, era a mamãe. A mamãe estava no domínio. A mamãe tinha o poder da caneta e da espada. A filha não tinha poder da caneta, mas observou que poderia ter da espada. E entre esses reformadores, ninguém foi tão eficaz no seu trabalho de combater a mamãe como João Calvino. Os reformadores não formaram um grupo, como foi apresentado até você, uma família. Embora estejam unidos em uma homenagem, onde estão os principais reformadores em estátuas, um ao lado do outro, isso foi porque ali, na verdade, existe a essência, a impressão, que você já conhece desde o DVD Prepare-se, volume 3. Na impressão, eles estão juntos, na mesma família, porque ali não são os reformadores, é uma estátua, ou várias estátuas, é concreto. Mas em carne e osso, esses homens nunca foram unidos. Cada um defendia a bandeira de acordo com o que fazia necessário para puxar a brasa para a sua sardinha. E eles tinham problemas entre eles. Mas isso aqui não é o caso. O que você precisa saber é que a briga por poder levavam esses homens a cometer coisas que você jamais imaginaria. E principalmente contra quem professava a fé na mamãe. A mamãe era aquela pela qual deveria ser destituída do seu poder político para que agora o protestantismo reinasse no lugar do catolicismo, mas nunca se esbarrando no muro do cristianismo. Afinal de contas, há de se proteger o muro do cristianismo, mas há de se atacar a cidade da mamãe.
que está dentro deste muro. Então, os reformistas protestantes, eles tinham os cuidados de agredir ao máximo a mamãe católica, queimando mosteiros, assassinando padres, colocando leis severas, públicas, políticas, em favor de quem era protestante e contra quem era católico, nas cidades dominadas por protestantes. Era a fogo, força e ferro o domínio protestante, coisas que, se você for comparar com as atitudes do Salvador na Escritura, você vai ver que jamais teria cabimento. Mas era este o princípio que norteava a reforma protestante. Violência contra todos que se colocassem no caminho, e principalmente contra quem já estava no caminho, a mamãe católica. João Calvino, ao organizar a sua igreja, instituiu 2 comissões: a Venerável Companhia dos Pastores e Doutores encarregadas do magistério, e o Consistório, composto de pregadores e 12 senadores. Nesse lugar, no dia 10 de setembro de 1871, tivemos como marco histórico o início da primeira Igreja Batista em território brasileiro. Teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco que celebra este momento, que você será muito bem-vindo para juntos celebrarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor pela história do povo batista no Brasil. Deixar uma marca, um obelisco. Relatado nas Escrituras como poste-ídolo, o obelisco, um objeto fálico, é um símbolo pagão das nações antigas. É objeto de adoração a deuses falsos, principalmente a Baal. Segundo o livro das religiões antigas, o primeiro obelisco foi erguido pela rainha Semíramis, na Babilônia, a esposa de Nimrod, mãe de Tamuz. O principal motivo da construção de um obelisco é a adoração ao deus Sol. Por representar o órgão sexual masculino, o obelisco significa que os senhores do mundo estão perpetuando o domínio em favor de Satanás. Um dos obeliscos mais famosos do mundo se encontra na Praça do Vaticano. Ele foi trazido diretamente do Egito e constitui-se em um dos maiores monumentos do Vaticano. Assim como na época antiga e nos reinos pagãos, ainda hoje em toda parte do mundo são erguidos monumentos a Baal, os obeliscos, poste-ídolos. E essas iniciativas partem sempre dos maçons. Muito mais informações sobre o obelisco você encontra no DVD Prepare-se, volume 18. Aqui está uma igreja batista tradicional. Não é difícil identificar nela os objetos maçons. A pirâmide com o olho que tudo vê, o panteão dos deuses e, acima, o obelisco. Até o final deste vídeo você ficará sabendo o motivo pelo qual a Igreja Batista tem caracteres tão inerentes à maçonaria. Esta letra M significa maçonaria. Ela está no avental do grão-mestre maçom. Aqui, Javé, Baal e Osíris, Jabulon, a trindade maçônica. Ao fundo, a pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, maior símbolo maçom. E por trás de tudo está o Baphomet, com sua chama exatamente sobre a sua cabeça. Do lado oposto, está o símbolo da Assembleia de Deus no Brasil, com 3 indivíduos representando a Trindade, ou Jabulon, o M da maçonaria, a pirâmide com o olho que tudo vê, e sobre a cabeça de um deles está a chama do Espírito Santo. Ou seria a chama da liberdade do Telema. Com uma simples busca pela internet, não é difícil encontrar um site Rosa Cruz e nele o nome de Lutero, no rol de seus membros mais ilustres. Estaria de fato Lutero ligado a ordens secretas, envolvido em todos os seus rituais, compartilhando de todas as suas crenças? Saiba que não é estranho encontrarmos nomes de pastores no hall de ordens como Rosa Cruz ou maçonaria. De todo modo, veja você mesmo o símbolo de Lutero e o da ordem Rosa Cruz. Enriqueça seu conhecimento. Procure sobre isso na internet.
Em 1723 foi publicado o primeiro estatuto da Grande Loja de Londres, conhecido mundialmente como Constituição de Anderson, por ter sido compilada e redigida pelo reverendo da Igreja Presbiteriana James Anderson. É inegável que a maçonaria moderna foi organizada sob influência protestante. Os redatores do primeiro estatuto, Anderson e Desaguiles, por suas crenças, não poderiam deixar de introduzir princípios evangélicos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava. Provavelmente devido a tais princípios, a maçonaria se desenvolveu muito nos países onde predominava a influência protestante. Inglaterra, Alemanha e América do Norte. Propagou-se depois para o resto do mundo, chegando também ao Brasil. Imigrantes dos Estados Unidos que se estabeleceram em Santa Bárbara, em São Paulo, fundaram em 10 de setembro de 1871 a Igreja Batista em Santa Bárbara, a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro. Seu fundador foi o pastor Richard Ratcliffe, que fundou também em 1874 a loja maçônica George Washington. E ali se encontravam, além dele, cerca de 8 homens da Igreja Batista, sendo que pelo menos 5 deles foram também fundadores da primeira igreja. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. O pastor Thomas foi interino por diversas oportunidades, tanto na primeira igreja quanto na igreja da estação, a segunda, fundada em 2 de novembro de 1879. O pastoreio interino do maçom pastor Thomas nas duas igrejas somou cerca de 25 anos. Em 12 de julho de 1880, a pedido da igreja da estação, a segunda igreja batista no Brasil, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas para recepção e consagração ao ministério do irmão Antônio Teixeira de Albuquerque, tendo sido batizado pelo pastor Thomas. Ele foi então moderador de um concílio que se realizou no Salão da Loja Maçônica. O destaque, portanto, do fato curioso de que o primeiro pastor batista brasileiro, além de ter sido batizado por um pastor maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no Salão da Loja Maçônica. É importante recordar que a igreja em Santa Bárbara era uma igreja missionária. Foi ela que instituiu e conseguiu que a junta de Richmond nomeasse missionários para o Brasil, estabelecendo-se então em Santa Bárbara a Missão Batista no Brasil. O primeiro missionário no Brasil foi o pastor Olim. Já nesta época, a Igreja Batista em Santa Bárbara tinha entre seus membros um expressivo número de maçons. Em 1921, Salomão Luiz Lindsburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou seu livro Um Judeu Errante no Brasil, sua autobiografia. Encontra-se em algumas partes do seu livro a descrição da sua condição de maçom. Da imensa obra de Ginsburg, vale a pena destacar alguns tópicos. Foi Ginsburg o editor do primeiro cantor cristão, que continha 16 hinos, em 1891. Na edição atual do Cantor Cristão, ele aparece como autor ou tradutor de 102 hinos. Ginsburg foi o fundador na cidade de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, da loja maçônica Auxílio à Virtude, na data de 2 de julho de 1894. Segundo o que consta no Jornal da Igreja Batista, número 30, de 24 de julho de 1994. O primeiro templo batista construído no Brasil foi o da primeira Igreja Batista de Campos, edificado sob o pastoreio do Salomão Ginsburg e com a colaboração financeira da maçonaria. O pastor José de Souza Marques, que foi presidente da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira, tendo em 1940, na Convenção da Bahia, organizado a Aliança dos Pastores Batistas Brasileiros, que mais tarde tomou o nome da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil, permanecendo em sua presidência até 1962. Exerceu cargos importantes na administração maçônica, tendo sido inclusive presidente por muito tempo do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica. Ainda hoje, a única foto existente no Salão do Conselho do Palácio Maçônico de Lavradio
é do pastor Souza Marques. No mesmo palácio, a sala de Tribunal de Justiça tem o nome de José de Souza Marques. Ele foi também membro efetivo do Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e o aceito, encontrando-se em sua sede em exposição um retrato pintado a óleo do pastor Souza Marques. Inúmeros outros homens na fé, verdadeiros cristãos, inclusive batistas de relevância na denominação, têm sido maçons sem encontrar incompatibilidade entre a fé cristã e a prática maçônica. Bruno de Bores, cristão evangélico, diácono da Igreja Batista do Meier, no Rio de Janeiro, membro ativo da loja maçônica Trabalho e Liberdade. Salomão Luiz Ginsburg fundou em 1902 o Seminário Teológico Batista no norte do Brasil. Ele foi membro da Duque de Clarence Lodge, na cidade de Salvador, e da Restauração Pernambucana em Recife, na jurisdição da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. Ele é patrono da loja número 3, Loja Salomão Ginsburg. David Mann, reitor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil durante 40 anos, pastor da Igreja Batista do Cordeiro, segunda igreja batista fundada na capital. Presidente da Convenção Batista Brasileira em várias oportunidades, ele foi maçom atuante, membro da loja Cavaleiro da Cruz. Descartes de Souza Teixeira, cristão batista, maçom ativo, membro da Grande Loja Maçônica de São Paulo. Descartes de Souza Teixeira, cristão batista, maçom ativo, membro da Grande Loja Maçônica de São Paulo. Estamos encerrando este vídeo aqui, porque é claro que não dá para colocar 3, 5, 10, 20 horas sobre este assunto em um único trabalho. Mas o que eu quero dizer é que muito mais coisas poderiam ser ditas a respeito do envolvimento da maçonaria com a religião protestante. E muito mais coisa também poderia ter sido dita sobre a reforma protestante. Mas o que o Rubens tem feito já não é de hoje, é tio, ó. Vai você agora em busca das informações, elas estão aí. Coisas que você, para saber, precisava pagar faculdades e cursos especiais ou especializados para você ter entendimento dessas coisas. E que aí você, gastando tanto dinheiro para aprender, não teria como agora jogar tudo na sacola do lixo. Na maioria das vezes teria que recuperar esse dinheiro enganando mais pessoas ainda. Tudo isso é coisa do passado. Hoje você obtém essas informações sem sair da sua casa e sem gastar nada. Então, que esse trabalho seja um despertamento para você buscar cada vez mais a verdade sobre esses fatos que ocorreram não só na Reforma Protestante, mas como ocorrem hoje também no processo religioso. E finalizando, eu te digo, o mundo jaz no maligno. As coisas que ocorrem neste planeta não são de acordo com a vontade do Pai. E isso é fato. E você não deve se esquecer disso, porque aí você vai perceber. Por que a maçonaria domina nosso planeta? Por que a maçonaria está em tudo? Porque os fatos decisivos que acontecem no país são decididos nas lojas maçônicas. E você une. Por que esses homens que gostam de dominar o povo através do conhecimento mítico da Babilônia, ou através do que se traduz hoje na religião, e neste caso cristianismo, e mais a fundo ainda protestantismo, porque esses homens, eles cuidam em estar na igreja evangélica e também na loja maçônica. Você está falando de 6 ou meia dúzia, de 12 ou uma dúzia. Ou seja, você está falando da mesma coisa. Domínio. Os reformadores protestantes logo se enclausularam em sociedades secretas como Rosa Cruz e depois maçonaria. Eles nunca saíram destes casulos e eles estão ocultos ainda com essas práticas. E quando trouxeram para o Brasil a religião protestante, trouxeram juntos também o ocultismo. E aí não é nada de se exagerar ou de se ver como assombroso. Os pastores fundadores batistas fundando as primeiras lojas maçônicas no Brasil. E também não há nada de se estranhar amanhã ou hoje, se você descobrir que seu pastor é maçom.
Eu vou dizer para você o que eu já tenho dito. Eles estão no local certo, fazendo as coisas certas a eles. O único idiota, imbecil nesse meio, é você, que está lá no lugar errado, caminhando para a perdição eterna. Como eu estive 16 anos, mas pela benevolência do Pai, bum! Uma hora eu acordei e vi que eu não preciso disso para poder chegar ao Pai. Porque Paulo disse isso aos atenienses e eu tomo para mim. Atenienses, eu vejo que vós sois religiosos, ou seja, buscam alguma coisa para agradar a Deus ou aos deuses. Porque andando por vossos termos, encontrei aspectos disso. Encontrei altares a diversos deuses. E vocês homenageiam até mesmo a um que vocês não conhecem. Vocês conhecem um monte, mas um deles você não conhece, mas você sabe que ele existe. Ora, é este o que eu vos anuncio. E este tem características muito diferentes dos outros. Se destaca. Este não habita em templos feitos por mãos de homens. E não pede nada que venhamos a fazer para ele. Porque ele mesmo é quem dá o que nós precisamos. A saber, o que nós precisamos? É o carro? É a casa? É o casamento? Ele mesmo nos dá o que precisamos. O ar, a saúde, a respiração. E por causa disso, de um só homem, de uma só carne, ele fez todos os habitantes da terra e os espalhou, para que cada um desses, ao buscá-lo, não tenha que ir na loja maçônica buscar o Bafomete, ou não tenha que ir na igreja ser extorquido, enganado por esses cães gulosos covardes de Isaías 56:11. Mas para que cada um, ao buscá-lo, o encontre ao alcance das suas próprias mãos, ou seja, na sua morada. É aqui no corpo físico? Eu agradeço a sua atenção. Minha amadinha, Oi. sobre a reforma protestante, o que nós vemos é que, em todos os casos envolvendo história do nosso planeta, a história contada de forma oficial, ela é mentirosa. E a história verdadeira sempre é e será horrorosa. Neste caso, que nós vimos a reforma protestante, nós vimos os aspectos verdadeiros do que aconteceu. É claro que não relatamos tanta coisa, né? Mas apenas alguns pontos dessa reforma. E o que dá para se perceber, amada, é que os livros escritos sobre a reforma protestante, eles foram escritos ou pelos reformadores, Sim. ou pelos seguidores dos reformadores. Então eles abordam aspectos da reforma que vão apenas colaborar para que esse processo religioso se fortaleça, Sim. a fim de consolidar a presença dos fiéis cada vez mais efetivos na igreja. Este é o objetivo. Mas hoje você assistiu aqui, né, e nós assistimos juntos, uma matéria, um DVD, um vídeo, em que esse tema é abordado de forma imparcial. Não é uma abordagem feita com interesse de manter as pessoas na denominação ou de tirá-la, mas apenas de esclarecer e mostrar a verdade. Claro. Né, amada? É. E quando nós vimos, portanto, esses reformadores protestantes trabalhando, nós não vimos ali, além de Lutero, um outro padre. Não. Isso é fato. É fato. O Calvino, por exemplo, ele nunca foi padre. Ele era um estadista. O que é um estadista? É um homem ligado a governo, através do processo político, seja qual regime for. É um estadista. Sim. Então Calvino sempre foi um estadista. Amada, Constantino, ele era religioso ou estadista? Estadista. Estadista, que se apoiou na religião para consolidar o Império O Romano. Império não ia pro brejo. Exatamente. Calvino era seguidor de Constantino. Certo. Como hoje os pastores são seguidores de Constantino. Sim. Cada um é um pequeno imperador da sua Da denominação. sua denominação. Mas a filosofia não mudou, é a mesma. Então é abordar a questão divina, Aham.
e aí já não falo nem do Criador, porque isso não passa pelo Criador. Nunca passou? Nunca passou, mas questão divina com propósito de quê? De domínio. De domínio. De governo. E para os fins, os meios não importam. O final é o quê? Dominar a população. Claro. O final é o quê? É subjugar um povo. Sim. Então os meios para isso, inquisição, tortura, massacre, genocídio, Sim. assassinato, qualquer tipo de atitude, por mais cruel que seja, ela é aplicável. Tá certo. Você gostou de assistir o DVD sobre A a reforma protestante, amada? Eu gostei, eu achei muito esclarecedor, né? E é interessante para as pessoas que não sabem, né? Saber pesquisar também. Você falou algo aqui muito importante, amada, porque as pessoas devem continuar as pesquisas. Sim. Não é parar só no que viu até aqui. Não. Deve continuar pesquisando, que vai ver muito mais coisas terríveis do que foram abordadas aqui. Sim. Então o que nós fazemos não é como aquele cuidador de coelhinhos que fica todo dia alimentando os coelhinhos. O que a gente faz é soltar os coelhos na floresta e eles se viram para poder conseguir os alimentos. Exatamente. Então o que nós demos aqui foi mostrar que tem como se buscar essas informações. E de forma muito hoje simples. Simples. Através da internet. Então as pessoas mesmo podem buscar as informações. Não só da internet, mas é que ela é o meio mais acessível hoje. Agora, sobre tudo isso que a gente viu no vídeo, né, e que você falou agora sobre os reformadores, né, Calvino, Lutero, todos vieram de Constantino, dá para se entender uma coisa, porque hoje, o que está aí hoje, nos nossos dias, nas denominações evangélicas, claro que não usa o método que foi usado antigamente. De dominar através da força, é diferente, né, mas o que eles fizeram no passado serviu de base para o que está aí hoje, né? Uma forma de domínio diferente, mas tudo começou com estes homens. Né? O que houve, na verdade, amada, você tocou no assunto aqui que eu julgo ter sido muito importante para o entendimento nosso. O que houve foi, na verdade, um casamento. Porque, por exemplo, antigamente o domínio da religião, ele passava necessariamente pelo domínio político. Sim. Então o cara pensava, se eu dominar a religião, o conhecimento mítico, eu prefiro falar isso, sim, eu domino também de forma política o povo. Essa mentalidade, ela existiu até há pouco tempo. Certo. Aí de um tempo para cá, houve o quê? Um casamento de ideias. Uma associação entre o sistema político, administrativo e religioso. Então, por exemplo, o cara que é religioso hoje implica dizer que ele é um líder religioso, ele necessariamente vai colaborar com tudo aquilo que o processo de domínio do planeta requer para que esse processo de domínio do planeta tenha saúde. Uma saúde doentia, mas é uma saúde deles. É uma saúde. Tá certo? É uma saúde da doença. Sim. Então, no momento em que a pessoa é um líder religioso, hoje ela não precisa ter o domínio político. Porque ela já tem alguém dominando politicamente que é assim com ela. Menos impostos. Sim. Facilidade para se conseguir abrir igreja em qualquer lugar, só ir no cartório e abrir. Então você vê que o governo abre totalmente as portas. Coisa que antigamente eu penso que não tinha e tinha que ser da forma que foi, através de lutas, batalhas, essas coisas todas. Então hoje, por que hoje nós não vemos um Valdemiro, um Macedo assassinando e matando pessoas à cara limpa? Porque na oculta também eles mandam matar. Isso não tenha dúvida. São bandidos. Mas na cara limpa, como fazia, por exemplo, Calvino, eles não fazem. Não fazem. Por quê? Porque hoje há uma associação, um casamento do processo de governo do mundo com o sistema religioso. Então hoje eles usam realmente mais e colocam isso em exercício assim latente, a questão do poder mítico, desse conhecimento mítico falso que eles têm para subjugar o povo. Exatamente. Entendeu? Aí o povo não vai assim aderir à religião que está aí, no caso que a gente está falando do protestantismo, por medo, digamos assim, da Inquisição, de serem mortos e tal, mas psicologicamente, né? Emocionalmente, da forma que eles pregam lá, que eles falam lá, a pessoa acaba achando que é isso que tá tudo certo. O domínio cruel desse planeta, em face aos senhores do mundo, aos Illuminati, eles se utilizam das religiões porque a religião, ela faz o papel dela, ela deixa o povo na dele. Preocupado em ir para a igreja, dar dinheiro ao pastor, preocupado em cumprir aqueles compromissos que eles vão arrumando. Sim. E as pessoas vão se ocupando com isso. E a mente não fica trabalhando para ver a realidade do mundo. Por que os pastores odeiam que se fale em DVD prepare sua Illuminati nas igrejas?
É só você somar 2 mais 2. Porque nós mostramos que esse mundo que está aí não é o que está aí. Não é o que está Mas isso não é interessante para a igreja, não é interessante para o domínio mítico, não é interessante para a religião. Interessante para a religião é dizer que vai tudo bem aí fora, o negócio está aqui dentro. Está aqui dentro, é verdade. É por isso que na marca da besta, se for elo chip, ou até se não for, mas vamos dizer que seja, o pastor vai chegar e vai dizer, olha aqui, eu tenho. Não é marca da besta porque a igreja não foi levada. Sim. Então tudo enquanto é artimanha de mentira e de engano que eles podem arrumar, eles arrumam. Eles arrumam. Para quê? Simplesmente para poder manter o povo submisso, servil e longe de arrumar problema para o governo. O governo. Então, então, sobre essa questão que você até falou, né? Por que eles agora mantêm o povo, né, assim, submisso? É por conta disso mesmo, né? Porque agora as pessoas conseguem aceitar o que eles falam de uma maneira assim muito natural e verdadeira, né? Porque ao longo dos anos eles foram construindo isso embaixo de sangue, de guerra, de assassinatos, né? De chacinas. E hoje o povo não vê nada de estranho nisso. Amadinha, começou a chover de repente, e graças ao Pai por isso. É verdade. E nós tivemos que dar uma brecada, né? No trabalho antes exatamente do término. Do término, E agora estamos aqui, caminhando aqui pelas ruas, né? Sim. E ainda conversando sobre a questão envolvendo aí a reforma protestante. Eu dizia, amada, quando a gente estava aqui na praça, sim, que a história oficial mentirosa, verdadeira história horrorosa, ela não traz muitas informações, ou não restaram muitas coisas da reforma que pudessem hoje ser juntadas nesses fragmentos, a fim de compor melhor tudo aquilo que ocorreu na reforma protestante. Por quê? Porque os reformistas não tinham interesse nenhum em que a história verdadeira chegasse aos nossos dias. Com certeza. Ou então a casinha de cachorro deles, que eu chamo casinha de cachorro a religião protestante, já teria caído há muito tempo. Há muito tempo. Né, amada? Exatamente. Assim, amada, você entre eles mesmos, existia algo terrível que eles fizeram contra um segmento chamado Anabatista. Anabatista. O segmento anabatista da reforma protestante, amada, não é que eles eram heróis e os outros vilões. Nesse meio não tem herói, só tem vilão. Sim. Mas fizeram muitas covardias com essa denominação anabatista. Você entende, amada? Sim, qual foi o motivo que eles fizeram covardia com eles? Amada, é porque a Anabatista, a princípio, ela era contra a luta armada. Ah, sim. Entende? E o que aconteceu? Os camponeses que formavam, principalmente os camponeses, as pessoas que eram oprimidas, sim, pelo processo que dominava, que era religioso protestante, eles não aguentavam mais tanta opressão e se desvincularam da religião. Sim. Só que se desvincular da religião protestante no período de reforma é heresia. É heresia. Então já são hereges. Sim. E os anabatistas tiveram todos os livros que eles escreveram queimados. Então você não sabe muita coisa dos anabatistas, por quê? Porque Calvino, Zwinglio, essa turma toda, eles não queriam que a história verdadeira dos anabatistas viesse à tona, porque senão ia expô-los. A crueldade, a maldade, a covardia, tudo de ruim que o ser humano pode praticar contra outro da sua própria espécie. Entende? Entendi. Então é por isso que a história protestante ela não é tão farta de conteúdo de historiadores. Sim. Até porque os maiores historiadores que poderiam expor a nojeirada toda deles eram anabatistas. Então, tipo assim, os anabatistas, eles só se desvincularam, caíram fora por causa da questão das opressão brigas, física. da opressão física, Era. da questão das lutas, das batalhas, só disso. Mas se não houvesse isso, eles estariam fazendo as mesmas práticas, né, que Lutero, depois de Constantino, com aquela reforma falsa dele, que de reforma isso não existe. Não existe. Né? E os anabatistas estariam fazendo as mesmas coisas, só na questão das lutas que eles saíram, mas as práticas paganizadas. A mesma coisa. É a mesma Inclusive, coisa. vou dizer mais. O que eles defendiam era libertar o clero do processo de governo. Então, o que eles falam... A filosofia inicial dos anabatistas qual era? Olha, devemos nos preocupar com a salvação, com as coisas divinas. Sim. Entende? Sim. Então, não queremos mais atrelar religião a fato
Sim, que envolve política. Que envolve política ou administração pública. Entendi, né? entendi. Aí, esse foi o estopim. Era essa a mentalidade inicial. Mas quando foi dito isso, significou o quê? A igreja perder poder. Qual a igreja? Católica? Não, a protestante. A protestante. Perder poder naquelas cidades. Aí o que ocorre? Aí a acusação é de herege e eles vão terminar por liquidar, matar, assassinar, decapitar o chefe dos anabatistas. Ah, sim. Agora, todo o conteúdo histórico dos anabatistas se perdeu. Entendi. Porque os anabatistas falariam de quê? Ou falavam de quê nos livros deles? Da perseguição dos outros protestantes. Mas essa imagem de, por exemplo, o pior deles, João Calvino, de perseguidor, de assassino, de Hitler, sim, uma atitude hitleriana, você não tem nos dias de hoje. Entendi. Porque os livros que ficaram aí não foram os dos anabatistas. Certo. Foram os livros dos calvinistas. Dos calvinistas. Hoje, se você que é evangélico chegar numa igreja batista, por exemplo, e perguntar a quem eles seguem, eles vão dizer, somos calvinistas. Segue a Calvino. Tanto é que nas escolas dominicais, né, fala muito desses homens, né, e de Calvino principalmente, que ele foi um homem importante, homem de Deus, o cara que, né, que fez o evangelho, conforme eles acreditam que esse evangelho é o verdadeiro. A gente sabe que hoje isso é uma falsidade, é falso. E o paradoxo protestante, amada, é que os batistas saíram dos anabatistas, mas se tornaram calvinistas. Os batistas saíram dos anabatistas. Dos anabatistas? Exatamente. Entendi. Então você tinha várias correntes. Você tinha os puritanos protestantes, tiveram os puritanos calvinistas, tá certo? Certo. E a igreja batista desse segmento todo, mas ela saiu do meio dos anabatistas. Entendi. Que a princípio queriam só praticar o batismo, que eles colocavam como se fosse aquele mesmo de colocar água na cabeça. Aquele pouquinho de Já água. Os batistas era colocar na água e tirar. Igual é hoje. Tá certo? Mas a questão envolvendo o domínio político, até hoje a batista, ela não trata muito desses assuntos nos seus púlpitos. Ela tipo que se mantém falsamente, ou ocultamente, escondidamente, com a política camuflada. Entendi. Que até hoje tem essa característica. A Assembleia já é mais agressiva na política. Na política, é verdade. Lança candidatos, expõe mesmo que são candidatos. Sim. A batista vai ficar mais devagar. Sim. Já não gosta muito de expor essa questão. E só voltando a falar da reforma, o que ocorre na reforma é que a violência, a coação pelo medo, né, pelo terror, a prática do terror foi algo sempre inerente à igreja. Fosse ela igreja pagã da época de Constantino, fosse ela pós-Constantino, como ele recrutou as pessoas para matarem os outros reis de Roma. Sim. E para matar quem se opunha no caminho. Como, por exemplo, a própria igreja católica deu dinheiro a Hitler para executar o pessoal lá da Judéia. Sim. Né? E aí vai. Então essas coisas não mudam. Na reforma protestante foi pela mesma forma. Era domínio através do terror, era terrorismo. Esses caras eram terroristas. Terroristas. Mas hoje entraram como heróis da fé. Heróis da fé, impressionante. E tivemos também, amadinha, a segunda parte do DVD em que abordamos a questão envolvendo o ocultismo. Né? E aí a maçonaria e até mesmo chegamos à Igreja Batista. Sim. Por que nós não citamos outras denominações? Tantas vezes como citamos a Batista nesse DVD. Porque ela, no Brasil pelo menos, é aqui que nós estamos, é aqui que é o interesse maior em se falar das coisas relativas a nós. No Brasil ela teve participação fundamental, como tem ainda hoje, na maçonaria. É verdade. Muitas lojas maçônicas são mantidas com dinheiro do dízimo da Igreja Batista, isso é fato. E a Igreja Batista tem motivos para fazer isso, afinal, foram as igrejas batistas que trouxeram as lojas maçônicas, né, através dos seus mestres do passado, para cá, para o Brasil, como nós vimos no vídeo. Sim. Algumas pessoas veem esse vídeo e ficam admiradas, achando, poxa, eu não sabia que a maçonaria dominava a igreja evangélica. Mas agora essas pessoas não só sabem, mas têm certeza. Tem certeza. Porque o que nós fizemos não é dar uma notícia, nós fizemos foi um despertamento. Exato. As pessoas vão agora em busca do próprio conhecimento, pesquisando mais ainda e vai descobrir muito mais coisas do que nós relatamos. Exatamente. Sobre essa questão, mais alguma coisa ou não? Não. Então eu te agradeço mais uma vez por estar comigo aqui nessa praça bonita, amada, falando aqui sobre essas questões envolvendo o nosso DVD que nós assistimos. Muito obrigado a você também que assistiu. Continue sempre com a gente.
quando nós vemos o processo religioso que está aí fazendo propaganda, e isso é comum, você ouve no rádio a propaganda, venha para a Igreja Universal, por exemplo, né? Está com problema disso, se você tem um marido que está bebendo, qualquer problema que você tiver, na propaganda a Universal resolve. Resolve. Mas eu falo a Universal, mas não é só ela. Todas. É praticamente todas. Sim. Ainda mais quem tem grana para pagar o rádio ou a TV Sim. para fazer a propaganda. O que eu quero mostrar aqui, amado, é que a propaganda, ela é um chamarisco. O interesse da propaganda é atrair as pessoas. Sim. Seja uma propaganda comercial, uma propaganda política, uma propaganda de qualquer âmbito. Mas é atrair as pessoas para aquela situação. Sim. No caso da Igreja Universal, por exemplo, e vamos colocar a Universal não porque ela é a pior ou a única, mas é a mais expressiva nisso. Certo. Você vê os programas dela na televisão e no rádio, chamando as pessoas porque o objetivo é levar para dentro da igreja. Sim. E a pessoa foi atraída pela propaganda até a igreja com a promessa de que vai ter problemas resolvidos. E a pessoa não percebe. Mas quando ela chega dentro da Igreja Universal, é apresentado para ela algo que ela precisa fazer, que ela é obrigada a fazer. É ela que vai resolver os problemas da denominação. Exatamente. Mas aí eles vão dizer pior. Ah. Vão dizer que a pessoa agora tem obrigação de resolver os problemas de Deus. Exatamente. O que é muito pior. E é por isso que as pessoas ficam presas lá dentro. Porque se fosse o problema da denominação, as pessoas não iam querer saber. Se eles fossem sinceros, talvez dissessem assim: olha, nós atraímos você até aqui com uma propaganda no rádio ou na TV, para que aqui agora você saiba qual é a nossa intenção. É que você dê mais riquezas para o Macedo além do que ele já tem. Exato. Para que ele compre iates novos, mansões novas, Sim. cidades inteiras novas. Para que ele seja mais trilionário, quaquilionário, igual Patinhas, do que ele já é. Do que ele já é. Então seria alguma coisa séria, porque o fundamento é esse. É isso. Mas eles não vão dizer isso. Eles vão dizer agora que Deus precisa de você. Deus, cara, o Altíssimo que fez essa chuva linda que tá caindo aqui. Exato. Barulhinho dela aí no carro. O Criador que fez essa chuva maravilhosa que cai agora aqui, fez tudo. Agora, na religião protestante, precisa das pessoas. Precisa. E a pessoa fala: mas Rubens, como vai ter que manter a casa de Deus se não tiver dinheiro? Então é um Deus vagabundo, porque precisa do ser humano para manter as coisas dele, enquanto eu tenho que trabalhar para manter as minhas. Sendo que em primeiro lugar... Tá pior que eu! Tá pior, e sendo que quando a pessoa diz isso, como manter a casa de Deus, em primeiro lugar tem que saber se Deus pediu casa. Né? Pelo contrário. Exatamente. Ele diz: nunca vos falei acerca de construir para mim uma casa. Exatamente. É isso que ele fala na Escritura. Então já dá pra... Como é que fala? Pra explicar muita coisa para as pessoas que estão enganadas. Porque eu ouvi há muito tempo, ainda mais quando eu comecei a descobrir as verdades aos poucos. Tudo bem, tá certo, mas e como vai manter a casa de Deus? Como vai manter a obra de Deus? Agora que esse tipo de falácia não nos pega mais, a gente, sabe, tem muitas respostas, né? Porque, em primeiro lugar, o Criador não mandou ninguém fazer casa para ele. Em segundo, ninguém faz a obra dele, ninguém consegue fazer a obra dele, que a obra dele é outra, né? Então é uma mentirada em cima da outra, mas infelizmente ao longo desse tempo todo as pessoas ficaram, como é que se fala? Anestesiadas, e quando até elas mesmas leem essas verdades na Escritura, não entendem, não aceitam, pensam que, sei lá, parece que as vistas continuam cegas, sabe? É isso aí. As pessoas não conseguem perceber isso. Não. Mas a intenção principal hoje, e já há um bom tempo, é atrair as pessoas a esses lugares. Sim. Para que nesses lugares a pessoa agora venha a gastar o que tem, o que não tem, o que não pode, inclusive. Sim. Com quem já tem e tem muito, que é o dono da igreja. Que é o dono. Exatamente. Quando você vai dizer que Deus agora precisa de um ser humano, você está colocando Deus, ou o Criador, numa esfera menor do que a do ser humano. Infinitamente menor. Porque, amada, qualquer ser humano sabe que ele vai ter que manter as coisas que ele tem. Se você compra um carro, você tem que pagar a gasolina do carro, as taxas, um conserto, você tem que manter teu carro. Sim. Se o garoto é jovem e pensa agora em constituir família, ele vai ter que manter a esposa com os filhos. Exato. Então, tudo aquilo que nós temos que conseguir para poder ter, a gente vai ter que ter como manter. Como manter. Mas o Deus dos protestantes é louco. Porque ele tem a casa dele e não consegue manter. E as pessoas vão ter que trabalhar para manter a casa dele, sendo que não tem como manter nem as delas próprias. Nem as delas próprias. Então é um Deus louco. Deus do protestantismo não é o que criou essa chuva linda que está caindo aqui. De forma alguma, não tenho dúvida. Ele não pode ser. Por quê? Porque esse é irresponsável.
Esse não é o responsável das igrejas. Sim. Então quando a pessoa vê o Rubens falando assim, acha que eu estou xingando. Eu não estou xingando, eu estou falando a verdade. Sim. Um Deus que precisa agora me atrair através de propaganda cara no rádio e na televisão, para que eu vá até a casa dele e lá, na verdade, a ideia de quem está lá é tomar dinheiro meu. Então eu digo, é um Deus que não serve para mim, porque ele está precisando de mim. É o que eu quero dizer, amada. Você vai em busca de Deus. Disseram que ele está na igreja. Sim. Você vai na igreja em busca dele. Mas quando chega lá, misteriosamente, ele está precisando mais de você do que você dele. E até a pessoa defende dizendo, mas como vou manter a casa dele se não tiver dinheiro? Agora, nessa questão que esses homens falam para manter a obra de Deus, a casa de Deus, agora que quem conseguiu pensar racionalmente, porque eles passam para o ser humano, para as pessoas, que quem pensa racionalmente é do diabo. Né? Não pode, sendo que o Criador nos deu raciocínio, ele nos deu entendimento, de entender as coisas dele e as coisas deste mundo também. Exato. O que é certo e o que é errado. Mas eles demonizam isso justamente para as pessoas não raciocinar, igual que a gente está fazendo agora, e antes Elane, não conseguiria fazer. Quando fala casa de Deus, a pessoa não vai parar para pensar, peraí, casa de Deus, eu tenho que manter meus compromissos, minhas responsabilidades. Agora Deus não consegue manter a casa dele, precisa da gente. Isso é uma blasfêmia. Você entende agora? Pensar isso na mente do protestante que está nesses lugares enganados é algo como se, por exemplo, fosse contra a própria natureza dele. Com certeza. Então a pessoa fala, eu não posso nem pensar isso que é pecado. Isso aí eu não posso nem chegar a questionar, porque é pecado. Então a pessoa fica com medo de raciocinar. Eles aí a não pessoa não deixam pensa. a pessoa raciocinar. Exato. A pessoa não pensa, peraí, quem botou raciocínio na minha cabeça foi o Criador. Pra que ele botou raciocínio na minha cabeça? Pra me ouvir do pastor e repetir o que eu ouvi? Não. Se for, não preciso de computador na cabeça, que é o cérebro, basta um HD para armazenar a informação. Só para receber o que os outros dão. Não precisa ser processador. Exato. Mas se ele colocou um processador aqui dentro que se chama cérebro, exato, não é para você ficar aqui repetindo o que ouviu. É para analisar. Analisar. Amado? E essa análise passa por você saber o que é o Criador falando, ou coisas são ditas que vêm dele próprio, ou coisas que não vêm. Exatamente. Amado? E nós vamos seguindo o nosso rumo conversando. Vamos. E nessa questão da gente usar o raciocínio, a razão que o pai deu, não envolve agora que a gente está pela benevolência do próprio pai, com o raciocínio, né, o despertar aberto, agora engloba muito mais coisas, não só essa falácia, esse invencionismo da casa de Deus, da obra de Deus, mas muita coisa, e entre elas, tem vindo muita coisa na minha cabeça, mas vou citar uma, o bíblico, certo. Porque a gente com nossa capacidade que o Criador deu de raciocinar, consegue ver na Bíblia ou na Escritura, né, que é o correto, o que vem do Pai e o que não vem. Que não vem dele. E nessa, esses cães gulosos conseguiram cauterizar a mente do povo também, porque por não ensinar que a pessoa tem que raciocinar, tem que só comer o que eles dão, aí quando eles mentem, falam, isso aqui é bíblico, vamos fazer isso. Aí a pessoa acha que tudo que está ali é bíblico. E a questão do bíblico, ela tem um parâmetro que deve ser observado. Sim. O parâmetro do bíblico é o Salvador. Então, é bíblico? O Salvador é bíblico? O Salvador que morreu por nós, que se chama por aí de Jesus. Sim. É bíblico? Então, esse é o bíblico nosso. O que o Salvador disse é o que vale. É o que vale. O que ele faz, ou fez, ou fará, ou faria, é o que vale. É o que vale. O que não é da parte dele, não vale. Mas eles pegaram o bíblico e atrelaram a Davi, a Salomão. E a Gamaliel, cara. Gamaliel. Atrelar bíblico a Gamaliel, eu penso que é uma covardia. Sim. Gamaliel não sabia nem para que lado vinha o vento, é ele? Não, ali é Nicodemos. Então, mas atrelaram também a Nicodemos. Sim. Entende? Sim. O que Nicodemos falou, para eles tem relevância. O que Gamaliel falou tem relevância. Então, vou citar os dois. De Gamaliel, Paulo falou que o que aprendeu com ele serviu tudo de cocô. Sim. E outro, que é um doutor da lei de lá, que é o Nicodemos, não sabia nem para que lado o vento vai. Exato. Não sabe nem onde o vento faz a curva. Mas esse pessoal é bíblico. É bíblico. E o processo religioso que está aí se utiliza não do Salvador de verdade, só na mentira. Na mentira. Mas de verdade se utiliza do bíblico. Venha por Gamaliel, venha por Nicodemos, venha por Davi, venha por Salomão, venha por qualquer outro canalha desse tipo.
E quando você diz que eles utilizam Salvador só por conveniência, eu acho que eles fazem até com uma certa dificuldade, assim, que eles gostariam que o Salvador, vamos dizer assim, fosse um Davi, fosse um Salomão, um José, um Abraão. Mas como não tem como fazer isso, a menos que eles escrevam uma Bíblia, uma escritura, outra, então eles vão, poxa, então vamos colocar esse Jesus na escritura mesmo, mas aí eles deturpam tudo, né, com essa questão do bíblico. Mas é bíblico também só as coisas boas, né, que eles consideram pra boas. eles. Pra eles, as coisas boas que são ruins pro povo, mas boas pro processo religioso e pros líderes. Exatamente. Aí eles pegam e usam como é bíblico. Sim. Na verdade, pra você que está assistindo agora, vamos lá, amado. Nós devemos seguir verdadeiramente nas atitudes ao Salvador. Só, mais ninguém. Agora, quando você ouve os discípulos falando, eles falam a mesma coisa que o Salvador fala. E quando você ouve os profetas falando, eles falam a mesma coisa que o Salvador fala, porque é a boca do Criador falando pela boca dos profetas. Então é simples de se entender. Simples. E os discípulos tiveram o derramamento do Espírito do Pai. Estão com o mesmo entendimento. Então, o mesmo entendimento. Agora, seguir é só o Salvador. Mas Davi, Salomão e tantos outros, amado, não são nenhum exemplo a ser seguido. A ser seguido, exatamente. São exemplos a não serem seguidos. Exato. O que esses homens fizeram foram coisas terríveis. Então, o bíblico cai por terra. Totalmente. E esses caras do processo religioso, eles só se utilizam da ferramenta do bíblico. Do bíblico. Porque é bíblico, o povo vai falar, é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então é a palavra de Deus. Então a palavra desse homem é a palavra de Deus, assim como foi com José, vai ser comigo. Vou dar dinheiro pra ele agora, só que José não deu dinheiro pra ninguém. E a prova de como esse é bíblico, que eles inventaram, caiu tão bem, né? Foi tão bom para eles ter inventado isso que ainda hoje você vê os resquícios disso. Por exemplo, no DVD, né? A Casa de Deus, lá que a gente tá até comentando sobre o DVD, né? O vídeo que a gente fez. Quando a gente fala de Salomão, né? Do templo de Salomão, que daquela parte de Davi queria fazer casa para o Criador, que depois Natan falou que ele podia, depois o Criador repreendeu falando que não, que ele que faria casa. Poxa, inúmeras pessoas ainda não entendem. Vai lá em Crônicas, né? Naqueles outros homens que escreveram lá para os reis e fala, não, mas Salomão falou que Deus pediu casa, que era quer ele. seguir Salomão. Porque quer seguir Salomão, mas a pessoa ainda não entende, né? O que importa. As pessoas aceitam que Natan mentiu. Isso. Porque ali é um confronto. É um confronto. De um lado está Salomão falando a mentira e do outro Natan falando pela a boca do pai, falando pela boca dele. A verdade. Exato. Mas as pessoas dizem no seu ser, no seu íntimo, no seu intelecto, na sua de verdade mesmo, é que Salomão é verdadeiro e que Natan, o Criador, falando pela boca de Natan, é mentiroso. É mentiroso. Então, amado, aí fica difícil. Agora, é o que a gente fala. Quer seguir Salomão? Siga. Você é livre. Você segue quem você quiser. E é livre também, é bom até deixar claro, para seguir e fazer parte da denominação que quiser. Exatamente. Só dizemos aqui que isso na escritura não existe. Não tem a ver nada e não com as foi coisas do isso pai. que o pai, na forma do filho, na figura do filho, passou para nós. O que o filho dele, o nosso salvador, de todos nós, passou foi amor ao próximo e veio nos dar a redenção, a vida eterna e acabou. Né? Isso é para ser vivido conforme a gente, igual eu tava falando com você, Rubens, do jeito que a gente come, dorme, né, trabalha, essa questão que o Salvador nos ensinou do amor ao próximo é assim. Não passa por nada. É coisa natural. É coisa natural, não passa por isso. Tem que ter uma instituição para ajudar as pessoas. Porque muitos falam, ó, a nossa instituição, a nossa religião, aqui no caso a Assembleia ou a Batista, qualquer uma, aqui ó, a gente ajuda, a gente tem isso, tem aquilo, né? Não passa por associação nenhuma. Isso, não passa por isso. Por grupo nenhum, por instituição nenhuma. Religiosa ou social, ou filantrópica, qualquer coisa desse tipo, não passa. É uma coisa natural como você respirar, como beber, como comer. É você no seu dia a dia, servir, ser útil para as pessoas. Ser útil para as pessoas, seja lá de que forma for, né? Não tem que instrumentalizar isso. Não tem que institucionalizar isso. Não tem que fazer disso algo litúrgico, religioso, ou de caridade, ou de qualquer outro título. Isso é uma coisa natural. É igual você tá aqui, eu tô conversando com você e tô dirigindo. Sim. Aqui, ó, vai ter uma curva pra direita. Eu inevitavelmente, naturalmente, ó, vou ter que virar o volante pra cá, como você tá vendo aí, eu virando, ó. Sim. Pra quê? Pra me pegar a autopista aqui, ó. É verdade. Né, Mara? É uma coisa natural. Ainda dê uma olhadinha pra lá pra ver se não vem carro. Isso é tudo natural. Sim. Você também fazer a obediência ao Pai, não é servir ao Pai, mas seguir ao Salvador. É você, na naturalidade do dia a dia, você se comportar como tal. Comportar como tal, exatamente. Aquele que pode ajudar, porém não ajuda, peca. Olha, tendo trabalho, você tem o com que repartir com o próximo. Então trabalhai
Pra quê? Pra ter o que repartir com quem precisa. É assim que tá escrito. Exatamente. Né, amada? É isso mesmo. Nesses locais que você vai, eles vão utilizar do bíblico e vão dizer muitas coisas que aconteceu no passado com alguém da Bíblia, para poder dizer que assim também vai acontecer contigo. Mas esse critério não existe na Escritura. Dizer que assim como foi o que aconteceu de bom com Jacó, vai acontecer de bom contigo. E o que aconteceu de ruim com Jacó? Não vai acontecer? Será que não vai também? É porque o povo... Qual o critério? Sabe por quê, Rubens? É porque o povo, o que o povo quer mesmo é tudo coisa de bom. Seja da parte financeira, vamos dizer assim, como da parte de saúde, emocional, vamos dizer. Só quer coisas boas. Então esse é mais um gancho que eles enfiaram lá na Escritura pra trazer pra mentira deles. Exato. Né? Porque sabe que o povo não quer nada de ruim. Quem que quer algo de ruim? Ninguém quer. Quem quer ser atropelado ali na esquina? Poxa, ninguém quer. Não é verdade? Todo mundo quer saúde, quer ter pelo menos quer perder o emprego amanhã? Ninguém quer. Então, do jeito que aconteceram coisas boas para aquele povo, e como a Escritura é uma coisa mais assim que fala do Criador e tudo mais, então eles puseram esse gancho aí para aprender mais as pessoas. Você me entende o que eu tô querendo dizer? Né? Porque aí, fala, do jeito que foi com Jacó, com João, com José, com seja lá com quem for, vai ser com vocês também. Né? Mas a pessoa aí, então, apega isso para elas. Né? De coisa que do jeito que foi com ele vai ter que ser com a pessoa. Não existe isso. Ninguém aqui foi como Davi ou Salomão. Não tem. Todos nós temos altos e baixos. Todos nós temos momentos de alegria e de tristeza. Todos nós temos momentos de prazer e de dor. Sim. E alguns têm até momentos de prazer e dor juntos. Vai. Mas o que eu tô dizendo é que é coisa da vida. Sim. Dor ou prazer, alegria ou tristeza, tudo é o que faz a pessoa ser humano. E está vivo. Está vivo, Isso é natural. Adquirir experiências. O Salvador só nos alertou quanto isso. Sim. Mas se você for seguir o Salvador, para esses homens não serve. Vocês só tem que aceitar o Salvador, que é virar crente, protestante. Mas tem que seguir a Davi. Seguir nada, né? Mas pelo menos eles vão dizer que você está seguindo lá, porque vai fazer você acreditar que Davi dançou, você tem que dançar. Exato. Davi cantou, você tem que cantar. E Davi fez muita lambança, você também vai acabar fazendo, e aí vai. Exato. É isso aí. Eu agradeço a sua participação mais uma vez, minha amada. Nada. E de todos que estão aqui ouvindo a gente aqui, acompanhando esse trabalho, muito obrigado mesmo. E a você que está na religião evangélica, nós não queremos tirar você da presença do Criador, até porque, se você for ler a Escritura, vai ver que é impossível. O Criador fala, se você se puser na mais alta nuvem, lá eu te verei. Também se colocar na mais alta, na mais profunda recâmara, também lá eu verei o que você está fazendo. É impossível então, sair da presença dele é impossível. Né? Se você disser, esses caras estão querendo me tirar de servir a Deus, ninguém serve a Deus, te enganarem mais essa. Ele não é servido por mão de homens, está escrito várias vezes. Então não é nada disso, é apenas que você se comporte do jeito que agrada ao Pai e não do jeito que satisfaz os caprichos de homens milionários que querem cada vez mais grana às suas custas. Obrigado, Amadinha. Nada.